A gente já viu algumas outras informações sobre programação, sobre importação, sobre relatórios também, da coordenação e supervisão, cadastro de equipes. Agora eu vou mostrar para vocês algumas informações aqui dentro do Jupyter, certo? O que é que eu vou mostrar aqui primeiro? Processo de abertura de turno, para aqueles que não conhecem, acréscimo e remoção de colaboradores da minha equipe, a importância de se ter o PDA, porque ele vai ser solicitado no momento da abertura do turno. Algumas outras informações complementares também, como esse sobre aqui, que ele é muito importante quando eu ou alguém do suporte solicita. É importante que você saiba chegar nele também, tá bom? Além de vistoria de obras, execuções por pontos, etc. Tudo que eu puder mostrar aqui agora eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, para quem nunca viu a interface do Jupyter, essa daqui é a interface inicial. Ele vai pedir o meu usuário, nesse caso aqui vai ser SPL e os 6 últimos dígitos do meu CPF, tá bom? Então, você encarregado que não sabe qual é o seu SPL, pode pedir para sua coordenação, que se eles não souberem também, eles vão solicitar para mim, para aí sim você conseguir realizar o seu login tranquilamente, tá bom? Vou colocar a placa e aí agora em relação ao cadastro. Lá quando eu marquei o cadastro da equipe, se eu marquei como obrigatório sempre aquela mesma placa, ele só vai permitir com que eu entre com essa placa aqui, a placa que a minha equipe está cadastrada. Caso contrário, eu posso mudar aqui e usar a placa que eu quiser, tá bom? Então, se eu quiser ver as informações do sobre antes de logar, tem aqui já esse íconezinho no canto, no canto inferior direito, aqui no sobre. E aí vocês, quando houver a solicitação da tela sobre, é essa tela aqui que a gente precisa ver, tá certo? Aqui tem algumas informações que a gente precisa analisar dentro do sistema, tá bom? Então, já sei como é que funciona a interface aqui de cara, já coloquei o meu login e a minha senha, já sei onde é que fica o sobre. Então, agora eu vou colocar aqui a minha senha. Pronto, agora que eu coloquei a minha senha, eu vou vir aqui e entrar. Na primeira vez que eu entrar, caso seja a sua primeira vez, ele vai demorar bastante, tá bom? Ele vai demorar bastante, mas nesse caso aqui, como eu já entrei anteriormente, ele não vai demorar. Então, ele já indica aqui logo o líder dessa equipe, Thaleson Damião, o número da equipe, e ele informa aqui em cima que o turno está fechado, tá bom? Com o turno fechado, tem muitas coisas aqui que eu não posso fazer. Na verdade, a grande maioria das coisas. Então, eu vou vir aqui nesse primeiro módulo aqui, chamado turno, vou apertar nele. O que é que eu tenho aqui, pessoal? Para vocês, talvez não tenham todas essas opções, talvez não, com certeza não vai ter todas essas opções, porque a gente faz o filtro na hora de dar os acessos para que você não veja todos esses centros de serviço aqui, tá bom? Então, no processo, o processo de vocês vai ser linha viva, vai ser processo de manutenção ou poda, processo de poda, uso mútuo, que eu acho que não vai acontecer, mas o mais comum é a construção, tá bom? Então, vou vir aqui no processo de construção. Thaleson, eu estou tentando realizar aqui e não está aparecendo nenhum processo. Por favor, entre em contato com o seu coordenador ou comigo diretamente, para que a gente possa dar o acesso ao processo, tá bom? Então, já selecionei o processo da construção, tipo de viatura, vai ser sempre produtividade, período, né? Seu horário, qual é? Horário comercial de 7h30 às 12, das 14 às 17h30. O horário comercial de 8 às 12, das 14 às 18. Então, vou marcar aqui meu horário comercial. O meu contrato, vocês também não vão ter todos esses contratos aqui, tá? O contrato que vocês vão utilizar, dependendo da sua região, vai ser o técnico BA Norte 1, técnico BA Norte 2, que está aqui em Juazeiro Remanso, Bonfim Jacobina. Vou marcar o contrato. O KM inicial. Isso aqui é importante, pessoal, porque ele tem uma validação. Eu não consigo colocar, eu até consigo, né? Mas na hora de finalizar eu não vou conseguir se o KM final, o KM inicial, na verdade, for menor do que o KM final da última abertura de turno. Certo? Então, se meu KM estava 12, e aí agora eu colocar com o KM inicial 11, ele não vai deixar, não vai permitir que você finalize a abertura do turno, tá bom? Então, vou colocar aqui como exemplo 3. Então, já preenchi essas informações aqui. Posso colocar alguma observação aqui, o número da ordem de serviço aqui em cima também, se tiver uma ordem de serviço. Mas eu venho aqui, ó, aperto nesse íconezinho de disquete. Então, apertando nesse símbolozinho de disquete aqui, que é a segunda opção do canto inferior esquerdo, eu consigo salvar essas informações que eu já coloquei. Ele dá alguns informativos aqui, ó. Você está usando o veículo com placa A0002 para abertura desse turno. É o turno, o veículo correto? Se não for, eu consigo trocar já daqui de imediato. Se sim, aperto sim. E aí ele dá outro aviso, porque assim, se alguém estiver usando já essa placa, vai causar um transtorno grande e vai acabar dando um problema grande dentro do sistema por completo. Seus apontamentos não vão subir, você vai trabalhar o dia todo e ninguém vai saber o que foi que você fez, basicamente. Então, essa é a importância de você executar a abertura do turno com as informações corretas, tá bom? Se atentem a isso aqui, tá? Toda abertura de turno tem que ser feita com muita cautela para que nenhuma outra informação seja perdida durante esse processo.
Então, vou apertar aqui como sim. Ele pergunta se o KM inicial também está certo. Vou marcar como sim. E pronto, o dado foi salvo. O que é que eu posso fazer aqui agora, pessoal? Nessa equipe aqui tem somente eu, certo? Thaleson Damião está como líder. Também tem um checklist aqui, inspeção de API, inspeção de área de escavação, construção, manutenção e linha viva. Então, o que é que eu posso fazer aqui? De início, eu posso vir nesse mais aqui, nesse símbolozinho de mais e nessa lixeira aqui, eles de certa forma já me indicam o que é que cada um faz. Então, esse mais aqui é para eu adicionar outro colaborador. Eu posso apertar nele ali, digitar o nome do colaborador aqui. Vou dar logo pesquisar aqui em cima, nessa lupinha. Vou colocar o nome aqui, por exemplo, de escrever Guilherme aqui, tá? Tem Guilherme Barreto, tem Pacheco, enfim. Se o colaborador tiver em alguma outra equipe, vai dar problema, tá bom? Então, na hora de adicionar, por favor, se atentem. Eu vou adicionar esse Guilherme Pacheco aqui, posso voltar, já incluí ele aqui, então ele já está aqui como meu parceiro de equipe. Se eu quiser remover, eu adicionei indevidamente, e agora se eu quiser remover, eu seleciono ele aqui e aperto nessa lixeirinha, tá bom? Ele vai perguntar se eu realmente desejo excluir esse usuário, vou apertar aqui sim, e pronto, eu já excluí esse registro com sucesso. Então, vou vir aqui, Thaleson Damião da Silva Nascimento, vou realizar o checklist, e assim que eu realizar o checklist aqui, que é algo bem simples, todos vocês já conhecem como deve ser feito, eu volto. Então, pessoal, já realizei aqui o checklist. Depois que eu realizei o checklist, eu venho aqui nesse disquete novamente, já vai aparecer que os dados do turno foram salvos, ele já vai abrir a outra aba. Isso se eu não tiver mais nenhum colaborador. Nesse caso, como sou só eu, e eu já realizei o checklist, então ele já ficou aqui como verdinho, então já está tudo correto. Posso voltar e aí agora eu vou preencher as informações do veículo. Mesmo processo, vou abrir aqui, vou escolher qual checklist, nesse caso o nosso aqui da Bahia, checklist veicular de Lindalto, seleciono e vou realizar os devidos preenchimentos aqui. Tá bom? Prontinho. Realizei todo o mesmo processo, realizei o preenchimento do checklist veicular, apertei no sinalzinho de disquete e já salvei as informações. Agora ele vai perguntar se você vai, ou melhor, ele vai perguntar não, ele vai dizer que vai enviar esses dados que você preencheu para a central, ou seja, para um ambiente web. Então aperta aqui em OK. Ele vai perguntar se você deseja transmitir ou não as suas fotos. Dá essa opção por quê? Porque em alguns casos, se a minha conexão estiver ruim, em alguns casos, a foto acaba não subindo. E aí depois ela fica presa, enfim. Então, se a sua conexão naquele momento não estiver boa, se você tiver um ponto de sombra que não tenha o sinal adequado, pode vir aqui e apertar não, certo? Vou esperar aqui um pouquinho, ele vai enviar todos esses itens que eu preenchi aqui para a central, como ele disse. Já registrou o aparelho. E agora o meu turno está em abertura. O que é que eu posso fazer aqui? Se o meu turno está em abertura, eu posso vir aqui e sincronizar. Vou sincronizar aqui. E aí são duas informações aqui, pessoal. Aproveitar já deixar claro para vocês. Da mesma forma que quando eu estou abrindo o turno, eu posso marcar não ou sim, dependendo da minha conexão, aqui é a mesma coisa. Se a minha conexão não está boa e eu tenho alguma foto para sincronizar, eu tenho essa opção de sincronizar primeiro só as informações, sem enviar nenhuma foto para a central. Quando a minha conexão normalizar, eu posso vir aqui e apertar o sincronismo com foto. Tá bom? Então, se a minha conexão não estiver boa, eu consigo também realizar somente o envio das informações que eu preenchi, por exemplo, sem as fotos. Então, agora que eu sincronizei, ele já veio aqui, boa tarde, turno aberto. Então, agora eu já consigo fazer os meus apontamentos da forma correta, como eu quiser. Vamos lá. Eu vou ir ponto por ponto aqui para que vocês consigam ir pegando de fato o funcionamento completo do sistema. Porque agora todo o desempenho de vocês vai ser medido diretamente aqui do GPM, tá bom? Primeiro ponto importante que eu não vejo muita gente utilizando é a questão dos intervalos, tá? Então vou vir aqui nessa opção aqui, na terceira opçãozinha do canto superior direito, interv, de intervalo. Aqui o que é que eu posso fazer? Eu posso selecionar os motivos de intervalo que eu tenho. Eu tenho abastecimento do veículo, incidente diverso, aguardando equipe de linha morta, se for de linha viva, né? DDS. Então, se eu estou abrindo o turno e vai ter algum DDS, por isso que eu não saí para campo ainda, isso aqui é basicamente uma justificativa, tá? Então, se por algum motivo eu tive um impedimento ou um intervalo, como aqui ele diz também, eu consigo definir. Por exemplo, DDS. Vou marcar aqui, venho aqui na disquete, salvo, iniciou o intervalo com sucesso. Deveja efetuar a sincronização. Eu não preciso efetuar agora, posso apertar aqui não. E aí tem a data e hora inicial e a data e hora final também. Só que a data e hora final, como é que ela vai aparecer? Tá vendo que está em vermelho? Eu vou apertar em cima e aí ele vai perguntar se eu desejo finalizar aquele intervalo que eu selecionei. Então, se sim, já acabou o DDS, eu já posso ir para campo. Vou apertar aqui que sim. E novamente, ele vai perguntar se eu finalizo. Melhor, vai perguntar não, ele vai perguntar se eu quero fazer a sincronização para a central.
Então, nesse caso aqui, eu já quero fazer a sincronização, já finalizei o meu intervalo. Por que que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque eu não vejo muita gente utilizando. E quando a gente vai para o turno de vocês, a gente acaba vendo que parece que vocês tiveram uma jornada de trabalho inteira sem parar. Então, eu não parei para almoçar, não parei para abastecer, enfim. Retorno para a base aqui, por exemplo, é um ponto muito bom também. Parceiro doente, intervalo-refeição, que é o mais utilizado, tá? Então, todos os intervalos que vocês têm durante o dia, por favor, realizem um apontamento, porque isso aqui vai ser medido e se vocês passarem o HH necessário, vai ter um envio de uma notificação para a supervisão e para a coordenação, para que eles tratem da melhor forma. Então, para evitar essa situação, o ideal é que vocês já realizem esses preenchimentos de intervalo aqui dentro, tá bom? Então, eu vou voltar aqui dentro. E o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho a parte de configuração. Essa parte de configuração aqui, eu vou mostrar para vocês, mas é só um ponto específico. Alguém do suporte ou eu mesmo pedir a tela sobre do aparelho. O que é que eu posso fazer? Eu venho aqui nessa parte de config, certo? Na quarta opçãozinha aqui, e lá embaixo eu vou ter essa opção aqui sobre. Essas outras opções aqui eu vou mexer? Não vou. Essas outras opções aqui é mais para o pessoal do suporte fazer algumas alterações dentro do seu sistema. Eu estou mostrando só realmente para vocês verem aqui sobre. Tá bom? Então aqui eu tenho todas as informações necessárias para realizar o suporte. Estou mostrando isso aqui porque às vezes o pessoal se perde um pouco na hora de mandar, já mais para ficar claro mesmo, tá bom? Vou voltar aqui. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho um sincronismo, como eu já disse, sem foto e com foto. E agora eu tenho uma parte principal, tá bom? A parte de obra. Então eu vou vir aqui em obra, vou apertar aqui em obra, esse bonequinho que está trabalhando. Vou fazer essa primeira parte aqui direcionada para supervisão, que vai realizar as vistorias, tá? Então, essa primeira parte aqui, essa primeira etapa vai ser voltada para a supervisão para realizar as vistorias. Vou vir aqui no módulo de vistoria. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma obra despachada para que eu realize essa vistoria. Eu vou despachar um aqui, só para exemplificar para vocês na prática como é que funciona.